Graça e paz, amados. Vamos orar, abaixe a sua cabeça. Querido Pai, que privilégio nos dá, Senhor, de estarmos na Tua presença, na Tua casa, Pai. Aprendendo mais da Tua palavra e quem sou eu, Senhor, para estar aqui num domingo de Páscoa, Senhor. Senhor realmente opera muito mais além do que podemos imaginar. Tu sabes que de mim mesma não tenho nada, Pai, que poderia falar, mas o que o Senhor fez na minha vida e o que é a Tua palavra, Senhor, que seja, Pai, exaltado nessa manhã, Jesus. Ó Pai, eu sei que uma pessoa aqui precisa ouvir, Senhor, sobre o poder da Tua palavra infalível, o poder da ressurreição e da vida, Senhor, sobre a morte. E muito obrigada, Senhor, pelos que estão aqui, pelos que estão na internet, ó Pai. Colocamos esse momento diante de Ti, em Teu nome, Jesus. Amém. Confesso que é muito mais fácil compartilhar meu testemunho à roda de uma mesa. E eu costumo fazê-lo para os incrédulos, para os ímpios, né? Quando o Senhor me dá uma oportunidade, a primeira coisa que eu digo é que, como ser humano, ele gosta dessa palavra, né? Poder. Ele gosta. Então eu costumo, com a graça de Deus, compartilhar que eu já experimentei o poder da palavra de Deus, que é maravilhosa e bendita eternamente. Bom, como o pastor disse, eu cresci aqui, não nasci porque quando os meus pais se converteram, minha avó, ela estava para morrer, ela está aqui, alguns conhecem. Meu nome é Érica, tem muita gente que eu não conheço ainda. E minha avó, ela com 20 e poucos anos ficou muito doente. E naquela época, ela tem 95, né? Não tinha médico, não tinha essas coisas que tem hoje. Até hoje é difícil acessar os médicos, né? Eles se julgam muito importantes. E eu sei bem disso. Aí, a minha avó estava mal para morrer e meu avô já tinha feito de tudo. Levado ela em tudo que falavam, ele fazia. E eles eram bem idólatras e feiticeiros. Mas Jesus Cristo usou uma pessoa. E é nessa manhã que eu quero que você entenda que você é essa pessoa hoje nesse mundo de trevas. E essa senhora passava na rua e minha avó estava para morrer e todos fazendo feitiçaria e falavam que ela não ia viver. E ela está aqui, sentada lá atrás. E essa senhora passou na rua e viu muita gente, os vizinhos, né? Naquela época fazia assim, e chamaram. E minha mãe atendeu, ela era criança e falou: estou vendendo umas roupas, deixa eu entrar. Chama sua mãe, ela falou: minha mãe está morrendo, né? Chama seu pai. E Deus tinha um plano para salvar, redimir toda a nossa família. Louvado seja Deus, como tem aqui na vida de cada um que está aqui e que me escuta nessa manhã. E aí essa senhora entrou e olhou para ela e falou: se a senhora crer, essa palavra, né? Crer, que Jesus Cristo te tira dessa cama hoje. Lê os Salmos, a gente acabou de falar uns Salmos. Lê os Salmos, né? O poder da palavra. E deixou um endereço para o meu avô. Falou: a igreja evangélica, a gente até era naquela época, não tinha tantas. Acho que é Davi Miranda, lá no Brás, era muito longe. Enfim, minha avó levantou, comeu e Deus curou para a honra e glória do nome dele. E ela está aqui hoje, aleluia. Esse é o Deus poderoso. E aí meu avô procurou uma igreja aqui próxima, que era ali no Socorro. Eles nasceram naquela região ali, cresceram ali, melhor. Cresceram naquela região do Socorro e tinha a igreja Elim. E por que eu vou falar da igreja Elim hoje? Vocês vão entender por quê. Aí minha mãe foi para a igreja Elim, meu avô com 7 filhos, tal. Então minha mãe conheceu meu pai,
A Igreja Elim, fundada pelo missionário Jeffrey, que me apresentou a Deus e me batizou com 11 anos. E a irmã Edith, que vieram da Inglaterra, cumprindo um chamado do Senhor para pregar a palavra de Deus. Porque naquela época, a Europa já foi conhecida como berço do cristianismo. E hoje, meu Deus, tenha misericórdia. O que acontece lá, irmãos, é inacreditável. Mas eu creio que os filhos de Deus vão se levantar em poder para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Enfim, e ali eu cresci, mas o pastor Jeffrey morreu. E então a igreja passou por alguns processos e nós viemos para cá. Glória a Deus, aleluia. Lá, né? Não era aqui, era lá na Rua 1, ou Rua 2. Isso. E aí cresci aqui, louvado seja Deus, né? Aprendi muitas coisas na escola dominical e tudo. E aí quando chegou, e aí foi passando o tempo, né? E aconteceram algumas coisas que eu não me atentei totalmente para o que a palavra dizia, né? Então, quando você tem ideias, você é jovem, você tem algumas ideias que parecem boas, mas se você não tiver em aliança, em obediência a essa palavra, não vai dar certo. Enfim, e aí o tempo passou, eu me formei professora, dando aula, e era uma pessoa, irmãos, que eu nunca tinha ido no hospital. Nem tomar soro na mão, nunca. Ia nos acampamentos, as pessoas falavam, tem um remédio, dor de cabeça. Eu falei, não, nunca andei com remédio na bolsa, nunca. Não sabia o que era mastologia, não sabia o que era oncologia, até os meus 37 anos de idade. Mal sabia eu que ia vir pela frente. E eu não sabia nada disso, né? Era um mundo que eu não conhecia. E espero que ninguém aqui conheça também. É um mundo triste e cheio de provas duras. Então, eu fui no médico, certa ocasião, ela pediu exames de rotina, fazia exame de sangue e tal. E eu fui uma pessoa que nunca, pela graça de Deus, eu sempre reconheci que eu não podia ter nada. E Deus nos deu tudo para minha família. Minha família era extremamente, assim, necessitada. Né? Não que não possa haver necessitados entre nós. E não tínhamos nada. E Deus transformou a vida do meu avô, da minha avó, dos meus pais de uma maneira tão grandiosa. Meus pais iam de bicicleta evangelizar ali no Piraporinha, na praça pública ali no Socorro. Então eu cresci nesse meio. Então eu sempre reconheci, eu agradeci a Deus, eu declarei antes de entrar na escola uma escola particular ali em Moema, onde eu dei aula por 22 anos, né? Fiquei com esse grupo, pela graça de Deus. Mas eu não tinha falta. Então, graças a Deus, nunca tinha tido problema de saúde. E aí, mas eu fazia exames de rotina, tal, exames de sangue, e essa médica pediu um ultrassom de mamas e viu um nódulo no meu seio. E aí ela falou, você está com o hormônio tal muito alto. Eu vou te dar para você tomar um hormônio, acho que é etinil estradiol, algo assim. Isso foi em 2011, então fazem 13 anos, né? E ela deu esse remédio e falou, aí você vai tomar o remédio, você repete o exame e volta em 30 dias. Quando eu voltei, aquilo aumentou de tamanho, muito. E aí ela pediu uma punção e nem era uma punção, tinha que fazer uma biópsia, e ela errou. Mas eu, confiando no Senhor, e compartilhei, né, com a minha família e com até quem foi, né, o que dizer dessa turminha, né, eu digo assim, a minha tia Madalena aqui, esposa do meu falecido tio João, que é pai do Rodrigo, acho que alguns de vocês conhecem, a maioria conhece. E a tia Madalena foi comigo no dia dessa punção, e eu não imaginava o que era isso. Não tinha nem tomado soro na mão, né? E aí foi difícil para eu fazer o exame, porque era muito agressivo, eu achava muito agressivo, né?
Mal sabia eu que isso não era nada perto do que viria. E aí, quando aquele foi ali, a gente foi ali no Lavoisier do Interlagos. E um detalhe, que nosso Deus é o Deus dos detalhes. E das pequenas coisas, quanto das grandiosas. Eu nem tinha convênio. A escola até ofereceu uma época, mas eu falei, não vou participar do convênio, né? Porque gastar dinheiro. Para que convênio, né? Senhor, a gente tem umas ideias, né, que é só por Deus. E é uma coisa importante, muito. E aí, não que o Senhor não sustente quem não tenha, né? Porque a minha prima também, a Cecília, lá do pastor Rui, ela passou por isso no convênio, no SUS. E Deus fez grandes coisas. Enfim. E aí, eu resolvi fazer o convênio, mas eu não estava na carência que podia ter internação, que podia ter cirurgia. Tanto que os meus primeiros exames, quando saiu o resultado, mas aquele moço do Lavoisier ali do Interlagos, quando ele colocou o aparelho, ele falou, moça, você vai ter que tirar isso daí. Ele sabia que era câncer, mas ele não podia me falar. Ele não quis falar. E eu falei, meu Deus, como assim, né? Eu não tinha caído a minha ficha. Então, eu fazia de tudo para ir num horário, para não atrapalhar o horário da escola e tudo. Enfim, e eu nunca faltei no serviço, graças ao Senhor Jesus. Já fui trabalhar passando mal, mas ia. Assim, chegava antes, saía mais tarde, sempre foi assim. E louvado seja Deus que me ajudou nisso, né? Para que o nome dele fosse glorificado. Mas, enfim, aí quando ele falou isso e saiu o resultado, eu não levei mais para ela, na verdade, porque alguma coisa me incomodou. E aí eu comentei com algumas pessoas próximas e até algumas mães de alunos. Eu tinha médicas ali, né? Trabalhava numa escola com pessoas muito, muito ricas. E por que eu estou mencionando esse ricas? Eu vou explicar depois. E aí elas falaram, não, Érica, tal... Porque eu peguei amizade com algumas mães, e tem algumas que, para a honra e glória do Senhor, se converteram, né? Então, elas falaram, não, eu tive que falar na escola, porque começou a pedir vários exames, eu fui em outros médicos. E para os irmãos terem uma noção da grandiosidade do cuidado de Deus, alguns exames eu tive que fazer em Campinas, porque o convênio aqui ainda não podia fazer, aquelas coisas burocráticas. Mas o laboratório em Campinas fazia. Então, tipo, a ressonância. A minha primeira ressonância, Senhor. Tio João e a tia Madalena foram comigo. Eu saía chorando. O tio João falou, mas por que você está chorando? Porque aquilo, para mim, era tão difícil entrar naquelas máquinas, furarem a mão da gente. Aquilo era tão dolorido para mim. Era uma agressão para mim, aquilo. E aquilo não era nem o começo do que viria, mal sabia eu. E ali, né, orando, declarando a palavra e tal. Só que lá em Campinas saiu meu diagnóstico dia 18 de novembro de 2011. Então, quando eu fui para a escola, né, e tal, minha chefe falou, não, Érica, você não precisa nem marcar o ponto, você não vai ter falta. Porque eles conheciam a funcionária que, graças ao Senhor, que o Senhor me capacitou para isso. E ela falou, não, fica tranquila, vai fazer seus exames, tal, porque eles iam fazer uma biópsia. Porque para ter certeza que é algo maligno, eles têm que estudar o tecido, o que está lá dentro. Não existe nenhum aparelho que possa fazer isso, sem te abrir, sem te cortar, sem te furar. Eles querem, tudo que aparecer assim no corpo, eles querem tirar para poder examinar lá com o anoma, acho que é anômalo patológico. É um estudo. Enfim. E aí eu fui lá em Campinas. Nossa, eu chorava, eu sofria. E eles furando, né? E tirando. E eu via na tela. E quando eu vi na tela, eu vi uma mancha muito grande, como joga água assim, ela espalha, porque ele já tinha raízes. E eu não sentia nada. E depois daquele dia eu comecei a sentir. Olha que coisa. E aí eu chorava. A Renata, minha prima aqui, vocês conhecem, né? A irmã do Rodrigo, foi comigo.
E aí, quando aquele médico aí já estava com a minha mãe no dia do diagnóstico, tinha que voltar em Campinas. Mas Deus sustentou. Porque eu tinha uma carência para cumprir, porque eu era nova no convênio. E aí a gente foi lá e ele abriu e ele falou, olha, você tem um câncer e é a categoria 4. Então aquilo na hora, assim, eu ainda não tinha entendido. Como? Da onde? O que é isso, né? E as pessoas não gostam muito dessa palavra, né? E eu também não gosto. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o nome sobre o câncer, sobre todo o mal. E aí, quando ele falou aquilo, ele falou, você vai ter que fazer assim, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, hormonioterapia. Eu não estava entendendo nada daquilo. Era muita coisa para mim. Eu falei, meu Deus. Aí cheguei na escola e contei para a coordenadora. E já era o final do ano, já ia entrar em férias. E ela falava, Érica, você não precisa vir na escola. E as mães se reuniram e Deus já começou a agir. Tinha uma mãe, a mãe da Mariana, e ela falou assim, da minha aluna Mariana, eu lembro, ela falou, Érica, não se preocupe. Vamos ver se é verdade isso, você está tão bem, porque você não vê, né, a doença. E graças a Deus por isso. E ela falou assim, você não está sentindo nada? Eu falei, não sentia nada. Mas depois comecei a palpar e sentir. Muito ruim a sensação de ter algo dentro do seu corpo. Você quer se livrar daquilo e sabe que aquilo vai te matar, segundo os homens. Né? Era isso que eles falavam. Enfim. E aí, ela virou para mim e falou, Érica, nós nos reunimos com as mães aqui. Eu lembro até hoje, algumas foram em casa. E eu vi o agir de Deus. Deus levantou várias pessoas para me ajudar. Aí eu vi a unidade que tem sido pregado aqui. Várias pessoas da igreja. Isso, a família, o tio João e a família sempre me ajudando em tudo. E a minha família também. E as mães de alunos falaram, a gente vai te levar naquele médico famoso, que eu nem sei o nome dele. Drauzio Varela, lembrei. Nós vamos te levar nele, porque ele vai falar se é verdadeiro. Você foi lá em Campinas, essa gente gosta de coisa, né? Mas eu falei, não, eu não vou, tal. Elas falaram, vai, nós vamos te levar. E minha coordenadora também falou, não, você não vai dar aula. Eu fui para dar aula e elas falaram, não, você não vai dar aula, nós vamos te levar naquele médico. E aí eu fui lá no consultório, né, do tal famoso, do médico famoso, que não existe isso, viu, irmãos? Se Deus não abençoar, pode ser o mais famoso do planeta. E aí fui lá no consultório. E não foi ele que me atendeu, mas foi o que trabalha com ele, que eu nem lembro o nome, não faço. E aí ele falou assim para mim, o seu caso, viu, meus exames, né? O seu caso é o seguinte, a gente pode começar com a cirurgia, mas a gente vai... E eu orando, né, que o Senhor conduzisse tudo isso. Mas ainda não tinha chegado à parte realmente do... E era tudo assim, estava meio anestesiada. E ele falou assim, mas a verdade é melhor começar com a quimioterapia, porque isso aí está muito grande. Então, para isso aí diminuir, e aí a gente abrir para operar, porque vai precisar operar, vai precisar tirar. E aí, depois daquela consulta, eles já me deram atestado, você já vai ficar afastada do trabalho, você não vai trabalhar mais, você vai começar a quimioterapia, foi dia... eu falei a data errada, irmãos. Foi 18 de novembro que eu recebi essa notícia. Abriram os exames, né? Porque eles não fazem nada sem os exames. Por mais que eles já conheçam um pouco. E no dia 16 de dezembro começou a quimioterapia, lembrei. Então, no dia 18 de novembro, eu recebi a notícia do câncer. E dia 16 de dezembro, eu já consegui, louvado seja Deus por isso, aqui no Hospital Paulistano, aqui no centro da cidade, começar a químio. E aí ele falou, agora você vai ter que fazer o seguinte, né? E aí é todo um processo. E aí já falaram do cabelo, já falaram
não trabalha mais, vai ter que usar máscara. Só que naquela época a máscara não é como hoje. A máscara, se alguém te visse de máscara, até se afastava de você. Né? Então foram vários desafios, mas o Senhor conduzindo tudo e eu me sentindo amparada pela igreja. A igreja estava orando, tal. Fui compartilhando com os pastores e a igreja orava. E o que aconteceu? Aí tem uma amiga, também que eu conheci na escola, ela se converteu. E é lindo o testemunho dela, ela chama Maristela. E porque ela tinha experimentado várias religiões. E ela descobriu que é só em Jesus Cristo que é a paz e a vida verdadeira. E ela era nova convertida. E quando eu compartilhei com ela, ela falou, Érica, quando você entrar lá, você vai pôr a mão lá naquela coisa da quimioterapia e você vai falar, Deus, eu declaro aqui os rios de água viva. E ela estava naquele primeiro amor, né? Naquela época ela estava... E ela fazia tudo por Cristo, porque ela tinha muito dinheiro e ela já tinha experimentado outras coisas, que só levaram ela para engano. E quando ela experimentou Jesus, ela foi de todo o coração. E ela falava, Érica, declara, fala assim, está escrito, comeremos coisas mortíferas, não nos fará dano. Eu falei, é verdade. Aí eu comecei a ver a palavra de Deus ao vivo, a simplicidade que a gente fala, medita, mas na hora de colocar em prática, às vezes a gente está um pouco distraído. Eu falei, é verdade. E a Renata estava comigo, minha prima. A Renata estava, a primeira quimioterapia, ela estava com um livro ali lendo. E a Maristela me deu uma Bíblia. Eu ia trazer, acabei esquecendo. Ela me deu uma Bíblia e naquela quimioterapia eu não sabia muito bem o que era, né? E aí eu perguntei para a enfermeira, falei, mas o que tem na quimioterapia? Ela falou, é melhor você não saber. Porque se até de um Doril, se você vê a bula, você não vai tomar. Então você imagina uma quimioterapia. E aí tinha toda aquela questão que o convênio tinha que aprovar. Então, quando você quando você está doente, não é só a doença, não. Não é só a doença, é a parte social, porque eu não podia mais ir na igreja. Porque eu fiquei sem os glóbulos de defesa, os brancos. E por causa disso eu tinha que ir todos os dias no hospital tomar injeções na barriga. Para que o quadril, segundo eles, que o quadril produzisse glóbulos brancos. Então não era uma coisa só. Então minha vida aconteceu assim, eu saí do trabalho. Eu nunca fiquei sem trabalhar desde os 18 anos. 17 anos eu já era estagiária na escola. E eu tive que sair do trabalho, da igreja, que eu sempre dei aula, fui do louvor e tudo. Então a sua vida parou. E aí eu conheci um mundo, um outro mundo que existe, que eu não imaginava. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas sofrendo. E eu não conhecia aquilo, imagina. Eu não sabia que era assim. Tantos jovens, não são idosos, eram jovens, adolescentes. E eu falava, meu Deus, na cadeira de roda com... Ai, como chama aquilo que a gente coloca depois da cirurgia? Dreno. Com drenos. E eu fui conhecendo isso e aquele ambiente daquela sala de espera. Todo mundo ali triste, todo mundo para baixo. E aí eu comecei também a perder o cabelo, não tinha o que fazer. Então a sua estética, não é só o cabelo, né? Eu já falei para algumas pessoas, raspa o cabelo, as sobrancelhas e os cílios, tira os cílios e sai na rua. Não é fácil. Mas nesse tempo de tanta dor, e eu falo nesse mundo, porque tinha domingos que eu tinha que ir para lá. Era uma coisa que não podia faltar. E aí, na época, eu fiquei meio assim, algumas irmãos, pastores, as pessoas falaram, não, Érica, faz o tratamento, Deus usa a medicina. Mas eu também orava. E aí eu comecei a ver tanta morte, o ambiente de morte. Hoje, né, celebramos a ressurreição de Cristo. E ele venceu a morte. Só que eu vivia, irmãos, como se eu nunca
fosse morrer. Você pensa na morte? Você, jovem, pensa que vai morrer? Eu não pensava. Até os meus 37 anos eu não pensava na morte. Não que eu pense agora e queira morrer já. Não é isso. Mas eu vivia, eu não tinha parado para pensar que todos vamos morrer um dia. Que a morte é certa. Mas está escrito, quem crê em mim não morrerá, Jesus disse. Ele é a ressurreição e a vida, né? João 11. E, enfim, essa parte introdutória, resumindo bastante, eu conheci um ambiente de morte, porque quando você tem essa doença, todo mundo já te olha assim, com, ai, coitada, câncer. As pessoas não sabem como falar. As pessoas não sabem como chegar em você. Ai, nossa, ela está sem cabelo. Nossa, é assim, muito complicado. Nós não sabemos muitas vezes lidar com essas situações. E Deus começou a levantar pessoas para me ajudar. Então, eu tinha minha família, muitas pessoas. Por exemplo, o pastor de Sua Irmã Ruth nunca deixaram de visitar a minha casa, de ir lá. Então, a palavra de Deus me trouxe paz, me trouxe vida, me trouxe esperança. E eu não podia sair, então não podia comer fora, podia ir no mercado. Se você comer fora, Deus o livre, tem alguma coisa que foi feita assim não tão bem, você pode pegar uma infecção, você pode estar sem resistência, né? Sem anticorpos. Meu Deus. Então era o tio João que falava comigo, na pandemia, ele falou, você já estava preparada, porque o álcool gel sempre me acompanhava. E eu não podia comer fora, e aí eu começava a ficar naquele ambiente de hospital, tristeza. Eu vi uma mãe, nunca vou esquecer, a filhinha dela estava com câncer nos olhos, e era uma bebezinha, acho que de 1 ano. E ela estava desesperada, eu orava por ela, eu falava, não, Deus é poderoso, Jesus Cristo te conforte. E era muita tristeza. E esse ambiente de morte é assim, irmãos. Além da químio, que eles nem queriam saber que eu soubesse o que tinha. Os remédios que eles dão antes, aquilo lá eu não suportava, assim, de não gostar. Não que eu não suportava de passar por aquilo. Porque eles me davam acho que antialérgico, e aquilo me fazia dormir. E eu não queria dormir, né? Sempre quer estar no controle, né? Vou pegar um papelzinho aqui. Ai, por favor. Eu não queria dormir. Orei tanto quando o pastor me convidou, né? Fiquei 1 semana, Senhor, não posso chorar. Agora passa na internet, né? Meu Deus, é muito sério. Irmãos, mas não é fácil não chorar. É difícil, mas o Senhor nos dá essa força. Obrigada. Obrigada, pastor Sérgio. E aí, o que aconteceu? Eu vi muita tristeza. Eu não via isso antes. Eu trabalhava numa escola de educação infantil. Lá em Moema. Tudo do bom e do melhor. E aí eu fui para aquele mundo que eu falo das clínicas, dos hospitais, né? E quando você vai fazer uma ressonância, você tem que assinar. Olha, é raro, mas o contraste pode te matar. Está escrito lá em outras palavras, tá? Você vai fazer uma tomografia? Olha, é raro, mas o contraste você tem que assinar, que você ainda tem que assinar, que você está sabendo. Então, eu estava cercada de um ambiente de morte. E aí, eu cheguei em casa e quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu sempre me inspirei muito nos líderes de louvor, no pastor Ademar de Campos e no pastor Marcos Witt. Sempre, desde a minha mocidade aqui. E ele, na época de uma igreja que ele estava, o Marcos Witt, uma igreja nos Estados Unidos que se chama Lakewood Church. E eu comecei a assistir pela internet, né? Não era assim toda igreja que tinha programa na internet, não. E aí eu comecei ali a participar e eu conheci a senhora Dori Osten. Ela é uma senhora que fez 90 anos, o ano passado. Ela foi diagnosticada com câncer terminal. O médico falou, você tem algumas semanas no fígado.
E ela falou, Senhor, e começou a declarar a palavra. Acho que ela tinha 4 filhos. E eu me inspirei nela. E o Senhor foi trazendo as pessoas para me ajudar e para falar uma palavra de vida e de ânimo. Então, as pessoas que estavam comigo, né, a Miriam e o pastor José, os irmãos da igreja do Guarapiranga oravam por mim, o São Bernardo, e eles tinham só palavras boas. E também aqui os irmãos do Parque América, os irmãos lá, o pastor Ivener da Batista do Povo, lá da Vila Mariana. Então, o culto de jovens, eles oravam e tudo. Então, o Senhor nunca nos deixa. Eu estava respaldada, porque as dificuldades eram imensas. E um gasto, irmãos, Senhor Deus. Um gasto que você vai para lugares que não... Estacionamento caríssimo. Tudo, você fica o dia inteiro, às vezes, no hospital, você tem que comprar comida e você tem que... Então, assim, muito gasto. Irmãos, eu ganhei até dinheiro. Eu ouvi as pessoas testemunhando que vinha a gente dava dinheiro. Eu falava, meu Deus, que coisa, né? E aconteceu comigo. Mas, enfim, o Senhor foi provendo. As mães, teve uma mãe de aluna que falou, Érica, eu vou te levar num lugar que faz perucas. E ela me deu um cheque, naquela época, há 13 anos atrás, de R$500. Falou, ó, esse cheque é para você comprar seu cabelo. Então, assim, me deram um lenço e foram me apoiando. Mas tinha algo que eu precisava fazer. Tudo isso ainda era muito forte. Então, eu chorava muito, eu ficava muito triste. E aí veio a voz do inimigo. Tá vendo? Deus não se importa com você. Ele já não fez o que você estava orando. Tinha uma oração que eu fazia, que eu achava que Deus não tinha respondido. E agora, olha onde ele colocou. Hospital do Câncer. Então, Deus não quer. Deus não tem nada com a sua vida. Deus... E aí, ouvindo essa pastora lá pelo YouTube, pelo programa lá deles, acho que nem era o YouTube, acho que tinha que entrar no canal da igreja, uma coisa assim. E eu comecei... Ela deu vários textos de cura. E aí, irmãos, eu descobri. Eu falo que eu descobri, imagina, nasci na igreja. O poder da palavra. Mas é isso. Cada palavra da Bíblia se tornou para mim. Cada palavra, cada vírgula se tornou tão importante. Aí eu peguei todos esses textos. Depois o Arthur vai passar. Não agora, Arthur. Até saiu em espanhol, porque lá tem culto em inglês e em espanhol, né? Escrituras de sanidade. E aqui tem todos os textos que na época eu colei nesse caderno e também escrevi cada versículo, que eu vou ler alguns para vocês, que são muitos. Escrevi os versículos, colei com fita crepe no meu quarto. Então, quando vinha aquelas vozes de derrota, de tristeza, do inimigo e da minha carne, eu declarava chorando, mas está escrito... Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Ele te faz triunfar. É Ele que nos dá a vitória. E fui declarando os textos, quero ler alguns com vocês. Não precisam abrir, depois eu vou colocar aqui no telão, se os irmãos quiserem, ou eu posso passar para os irmãos depois, porque... Eu vou ter que ler, assim, não vamos ter muito tempo, que já está... Meu tempo já está na metade, eu nem comecei praticamente. Então, irmãos, esse ambiente de morte te cercando por todos os lados, eu vi muita gente morrer. Eu orei por pessoas, crendo na cura delas, e elas morreram. Jovens, tinha uma filha de um transportador que minha tia me levou no hospital para orar por ela. Ela chamava Letícia, 21 anos, tão bonita. Ela estava com a unha feita, compridinha. Eu orei para ela, dei aquele livro que também li e compartilhei com muitas pessoas. Há poder em suas palavras. O que sai da sua boca é vida. E aí eu fui descobrindo, eu me aprofundei na palavra do Senhor, como nunca, de todo o meu coração. E eu fui declarando aqueles versículos, todos esses versículos, declarando, está escrito. Eu ganhava coisas lá na escola. Deus é tão incrível, né? Eu trouxe até para os irmãos verem. Eu queria ter me preparado melhor, mas quem sabe da próxima, né?
Aqui eu ganhei tantas coisas. Teve uma irmã que ela me deu uma... Elas sabem que eu amo a língua espanhola, né? A irmã Giovana ela me deu chamar uma carta da parte de Deus. Então eu colava tudo aqui, como os irmãos podem ver. Meu tio Mozart, minha tia Magali, eles também me deram assim o poder do louvor na época, né? Então, ó, e aí ele tem muitas coisas escritas e muitos textos. E quero ler algumas coisas para vocês. E eu ganhei na escola, interessante que Deus faz, Deus Todo-Poderoso, Ele é tão incrível, irmãos. Uma menina, uma assistente lá na escola, me deu uma caixa de chocolate e eu sabia que ela não era cristã, pelo contrário. Tive que orar bastante, acho que eu... Só que quando eu vi a caixa, irmãos, tinha um versículo. Salmos 16. Embaixo da caixa, era uma empresa de chocolates cristã. Eis que tenho posto o Senhor, eu trouxe, eu quero mostrar para os irmãos, espera aí. Fala assim, eis que tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ele está à minha mão direita, nada pode me abalar. Aí aquele versículo, aleluia. Eu entrei lá no hospital, tanta coisa, eu guardei tudo e... Ai, agora eu não estou... tá aqui. E ela me entregou isso. Bom, eu vou encontrar aqui daqui a pouco. E eu cortei e guardei esse versículo. E aí, quando eu entrava lá no hospital, eu fazia assim, as pessoas... Depois eles descobriram, né? Que eu era cristã, porque o Senhor me deu a chance e eu não parei de compartilhar a palavra de Deus quando eu tomei a posse. Eu fazia assim, Senhor Jesus, então eu tenho que ir nesse corredor, ele é bem comprido. E eu sei que vão me picar e tudo que eu não gosto, mas eu creio em Ti, o Senhor está à minha mão direita e nada pode me abalar. E essas picadas, essa quimioterapia e tudo isso, porque assim, para mim o duro era o... E eu declarei a bênção. O duro é que era mais forte do que eu. Aquilo te derruba. Aquilo deixa o seu corpo diferente. O remédio, a droga. Então, você já não é a pessoa que... Eu que era ativa, ia para lá e para cá, corre para lá, vai para o ensaio, vai para a reunião, vai para a escola, volta. Parou, minha vida parou. E aí, eu comecei a buscar o Senhor ali no meu quarto. E descobri tantas maravilhas de Deus. E o poder da palavra de Deus. Comecei declarando os textos da palavra de Deus. Não importa seu problema, se é no casamento, se é na saúde, se é no emprego. Declare o que está escrito. Está escrito em Cristo. Ele cravou lá em Colossenses 2,14 e fala, o escrito de dívida. E aí quando eu vi toda aquela tristeza, aquele ambiente de morte, eu falei, nossa, a gente que não tem doença... Quando a gente não tem doença, era para levantar da cama só glorificando a Deus. E de joelho dando aleluia. Porque quem está no hospital nessa hora sendo picado é coisa que você não quer. Às vezes amarga a sua boca, te tira o apetite. Mas eu declarei a palavra de Deus. E quando vinha a quimioterapia eu falava, está escrito. O Senhor, beberei coisas mortíferas, não me fará dano. Então, Senhor, isso... será bênção na minha vida. Só vai para o lugar que tem que ir e não vai me fazer mal. Irmãos, 6 meses de químio, eu só vomitei a primeira vez. Eu engordei, eu tinha fome. As pessoas que me acompanharam no hospital falavam, Érica, eu falava, está escrito, está escrito. E quando o inimigo queria me pôr para baixo, que é isso que ele quer fazer com a gente, viu, jovens? Toma cuidado. Coisa de complexo, aqui, te magoar, para você ir buscar fora. Isso é maior, mas isso fica uma próxima, essa é outra parte. E aí, quando o inimigo queria vir com aqueles pensamentos, vinham os textos que eu tinha escrito, vinham os textos que eu aprendi aqui na escola dominical. Eu falava, está escrito. Eu sou bendita ao entrar. Então, quando eu olhava para aquele prédio, porque depois do Paulistano eu fui para o AC Camargo, que é o hospital. Agora esse nome bonitinho, né? AC Camargo. Mas, na verdade, é o Hospital do Câncer de São Paulo. E aí, quando eu olhava aquele prédio imenso naquela rua Antônio Prudente, lá na Liberdade,
inimigo falava, olha onde você está todos os dias, tem que vir aqui. E queria que eu abaixasse a cabeça. Eu falei, não, está escrito, eu sou bendita ao entrar e bendita ao sair. E eu colocava o pé, eu sou bendita nesse hospital e tudo me irá bem, porque está escrito, está escrito. Ia declarando os textos, declarando em voz alta. As pessoas ficavam me olhando e nada mais me importava. Porque eu comecei a sentir o poder de Deus, o poder da palavra de Deus que me tirou da angústia. Uma vez eu fui fazer uma ressonância e eles falaram assim, você vai ter que ficar aí 1 hora. Eu falei, meu Deus. Aí começou a me fechar a garganta. Começou a me dar falta de ar. E meus ossos começaram a tremer, mas não é esse tremor igual eu estava aqui, não, para falar. É um tremor dos ossos. Um tremor de pavor, de pânico, vem lá de dentro. Eu achava que isso era conversa. Mas, gente, às vezes critica demais, julga demais. Não devemos fazer isso, irmãos. Deus me ensinou tantas coisas. E assim, começou a tremer meus ossos dentro do meu corpo, de pavor. Eu não queria sentir aquele pavor, mas o pavor vinha. E as enfermeiras começaram a me furar, né? Mais aqui nessa região. E eu falava, na mão não, porque dói demais, pelo menos na minha mão, né? E aqui, furando. E a contraste, não sei o quê. Aí começou a me dar aquele pavor. Falta de ar. Esse dia, acho que a Sônia e até a Renata foram me levar. E quando começou a me dar aquela coisa tão ruim, aquela angústia. E olha, eu declarava a palavra. Só que é o tempo todo, irmãos. É o tempo todo. E aí eu falei, espera aí. Olhei para o meu corpo. Está escrito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se está escrito, começou. É um entendimento, irmãos, que é só Jesus que pode dar para nossa mente tão... nossa mente tão, como é que se diz? Limitada. Obrigada. Então, eu posso entrar na máquina e não passar mal. É uma coisa óbvia. Está escrito. E aí, quando eu falei, está escrito. Se eu posso tudo, eu posso entrar na máquina sem passar mal? Na mesma hora, bendito seja o Senhor. Todo o meu corpo parou de tremer. Todo o pânico, toda a aflição saiu. Então, assim, eu digo, e sempre falo, né? Como eu disse, onde eu quero que eu vá, e eu tenho oportunidade, eu falo. Este é um livro de poder, a palavra do Deus vivo, poderosa, só que a gente precisa conhecer. Porque o povo, lá em Oséias fala, foi destruído porque não conhece. O inimigo não quer que você conheça. Ele não queria que eu conhecesse. E aí, eu comecei a declarar e eu vi instantaneamente. Instantaneamente. Aquilo era impossível de eu controlar. Era impossível. Eu já cheguei... Depois eu fui em vários médicos, que chegou a época da cirurgia. E na época dessa cirurgia, depois da químio, falaram, nós vamos te dar 1 mês para você se recuperar, né? Porque a cirurgia, anestesia geral, também pode matar. E eu declarando a palavra de Deus, e os irmãos com uma ligação, mandando um versículo, eu me apegava. Uma vez eu saí da cama, eu não tinha forças, aí eu já ajoelhei assim da cama no chão, chorando. E o Senhor me disse, vou ler com vocês esse, Salmo 138. Irmãos, eu ia ler todos esses aqui, mas não vai dar tempo. Mas vou ler alguns. Essa versão aqui está um pouquinho diferente. Salmo 138. E eu lembro que eu memorizava, irmãos. De leitura, viu? Já estou nessa fase. Graças a Deus, né? A gente às vezes fica... não vou falar a idade. Gente, é um privilégio envelhecer. É um privilégio, tem que ficar feliz. Aqui fala assim, Salmo 138, 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Irmãos,
Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Falando da destra novamente, né? E assim, irmãos, cada palavra eu ficava declarando, mas não é repetindo. O Senhor pode te dar esse entendimento, porque a gente mesmo não tem, né? Nada que vem da gente, se não for, é por Ele, por meio dEle, através dEle, que nós conseguimos as coisas. E assim, naquele dia, eu peguei outra versão na minha outra Bíblia que fala assim: andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Eu achei essa palavra, falei, nossa, e fui no dicionário, tinha o dicionário ali, cada palavra de cada versículo eu esmiuçava. O que é revivificar? A gente pensa que sabe, né? Quando você vai no dicionário, tem tantas... a profundidade da palavra, uma única palavra. E ali estava, te dá nova vida. E é o que Jesus quer fazer com você nessa manhã. Ele te dá vida através da palavra dele. Jesus é real. Ele que morreu, ressuscitou. E ele é um Jesus que está vivo. Ele está aqui nessa manhã. E ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Porque eu aprendi o poder da palavra. E aí o Senhor também me deu Provérbios 18, 21, que fala: o poder da vida e da morte estão na língua. Quem? Não terminou por aí. É tão profunda a palavra de Deus, né, irmãos? Maravilhosa, bendita, que é o próprio Jesus. Ele é a palavra, ele é maravilhosíssimo, ele é o meu amor. E aí está escrito lá: quem faz a nossa parte, né? Eu escutei uma pastora, um parente falando essa semana, ela falou: Jesus podia ter falado para os peixes lá na grande pesca: peixes, entrem no barco. Ele é o dono. Com uma palavra ele criou o planeta. Haja. Haja uma palavra. Ele é maravilhosíssimo, ele é poderosíssimo. E eu não vou cansar nunca de declarar essa grandiosidade desse Deus maravilhoso. E lá no versículo Provérbios 18, 21 fala: quem bem a utiliza, é a minha parte, é a sua parte. Tem a sua parte para fazer. Às vezes é bem difícil, mas com a unidade da igreja, com os irmãos apoiando, com você buscando, Deus capacita e Ele te dá a vitória. Por isso que eu estou em pé aqui nessa manhã. Porque, por causa disso, quem bem a utiliza, quer dizer, utiliza bem, só para o bem. Você vai parar de falar mal, vai parar de criticar, vai parar de julgar, vai parar de falar pela roupa, vai... E aí Deus foi trabalhando todas essas coisas comigo, e até hoje Ele trabalha. E foram muitos anos, e o nosso tempo está quase encerrado. Tem também nos Salmos, tem na palavra toda, tanto, eu vou depois colocar ali, o Arthur vai colocar para a gente no telão, de Êxodo, esse eu quero ler, o do Êxodo 15, 26, até Apocalipse. Alguns... Se eu fosse pegar todos, ia ficar aqui um ano e não ia dar. Todos os livros da palavra de Deus têm texto sobre cura, sobre restauração. E às vezes que você precisa não é a cura física, você não tem doença, mas a sua alma precisa de cura. Ele está aqui, Jesus Cristo cura. Às vezes ele não cura fisicamente, mas eu descobri, eu que não pensava na morte, né? Achava que nunca ia morrer. E tanta gente que eu conheço já morreu, que estavam aqui nesses bancos. Tantos amigos, jovens. Eu achava que jovem não morria. Gente, acho que eu vivia num mundo que, graças a Deus, o Senhor me despertou. Louvado seja Deus. E vários jovens que morreram, e não só de câncer, mas até no meu trabalho. Chegou uma moça chorando, eu falei: o que aconteceu, Carol? Ela falou: um amigo meu... 23 anos, passou mal, morreu. Então, a morte é certa. Então, precisamos de Jesus, porque com Ele você tem a vida eterna. Nós não vamos morrer. Está escrito lá em João 11, 25,
Quem tem Jesus, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, aquele seu sonho, aquela sua saída que você precisa, ainda que esteja morto, viverá. Porque nessa manhã ele vai fazer coisas poderosas na sua vida. Eu declaro como ele fez na minha 7 vezes mais. E que você não precise passar por tanta angústia para que você tome posse da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, cada vírgula dela é importante. Então eu tinha assim, só uma opção, Jesus ou a morte. E aí, no Salmo 107, foi que eu fiz uma faixa até e coloquei. Na época, fala assim, 107:20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Falei, é para mim. Isso daí, nossa, Deus está falando tudo comigo. E aí eu peguei para mim a palavra do Senhor, para minha vida. Só chegou uma época, eu declarando ali, os médicos falavam uma coisa e tal, eu declarava, não acontecia aquilo que ele falava, acontecia coisas melhores e surpreendentes, louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu que o Senhor começou a me fazer enxergar as pessoas. Chega de olhar para você mesma, Érica. E aí eu comecei a olhar para as pessoas. E aquelas recepções, as pessoas ficam lá, infelizmente, sempre ligado nos piores canais. E as pessoas ficam ali, reféns ali. Eu falei, não, eles precisam conhecer Jesus. Aí eu comecei, para a honra e glória do Senhor, comecei a escrever meu testemunho, entregar para as pessoas e falava, você aceita uma palavra de Deus? Olha, Jesus Cristo cura, mas se você tiver Jesus, não se preocupa. Porque se ele não curar, você está com ele, você nunca vai morrer. Está escrito. Está escrito. E não tem como, isso não falha. Ele é fiel, ele é poderoso, ele é maravilhoso. E eu quero ler só essa Êxodo 15:26, que tem várias coisas que dependem da gente, sabe, irmãos? Jesus podia fazer tudo sozinho. Lá na época de Noé, ele podia ter construído a arca. Haja arcas, né? Mais ou menos isso. Ele tem as maneiras dele fazer esse poderoso Deus. E ele pediu para Noé. E ele ajudou. E ele pede para a gente. Ele é magnífico. Ele é tremendo. E aí comecei a enxergar as pessoas. E eu não queria que as pessoas tivessem tristeza. Eu queria que as pessoas descobrissem o que eu descobri. E aqui é Êxodo 15:26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Bom, irmãos, teria muito para compartilhar, mas encerrando, nem abri o caderno que escrevi. Queridos, creia, tudo é possível, tudo. Eu não tinha condições, irmãos, nenhum convênio direito eu tinha. Mas o Senhor, Ele abriu todas as portas, tudo o que eu precisava, e depois tinha uma imunoterapia que o convênio não cobria, e a gente orou, e aí no processo do meu tratamento, a Unimed paulistana abriu falência, e aí o juiz viu o meu caso e escreveu, ela vai ser atendida no AC Camargo, mesmo sem convênio. Deus foi fazendo milagres e milagres e milagres. Eu poderia ficar o dia todo aqui declarando as grandezas e os milagres e tudo que o Senhor me livrou. Quando eles falavam, você vai fazer isso, né? Pode ser que aconteça isso. Aí eu escutava e falava, mas eu creio em Jesus Cristo, eles tinham que me ouvir, irmãos. Mas eu creio em Jesus Cristo e Ele tem a última palavra na minha vida.
o importante, voltando lá na Elim, antes da minha cirurgia, eu nunca tinha feito uma cirurgia, né, irmãos? Sabia? Só que essa cirurgia, os médicos falavam, tira tudo. A gente não sabe se vai tirar tudo, ou se você vai ter que tirar tudo, ou se vai poder ficar com uma parte, né? Só na hora que abrir que dá para ver. E ele falou, o que você prefere? Aí eu, doutor, eu não tenho condições de fazer essa escolha. Eu não tenho como escolher isso. Aí a gente faz reconstrução e toda. Falei, doutor, eu não sei. Ele falou, então você vai pensar. E aí, eu voltei, irmãos, porque aqui, quando você lê Êxodo, eu creio na palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, todas as palavras, e ele fala assim, né? Se fizeres o que é reto. Foi um tempo de conserto. Eu tive que pedir perdão, receber perdão. Deus me trouxe à luz. Se você acha que tudo que você faz, passou a pedir perdão, você consertou? Todas as lacunas que eu tinha com uma amiguinha, com a irmã da igreja, com não sei quem, na família, o Senhor foi... Eu fui declarando e orando por cura, mas Deus foi fazendo obra em todas as áreas. Então, assim, eu fui pedindo perdão, eu senti, falava, olha, me perdoa aquela vez o modo como eu falei. E Deus foi fazendo eu me consertar. Então, eu tive que me consertar, eu tive que pôr a vida em ordem. Deus é um Deus de ordem, é um Deus de detalhes. E aí eu fui me consertando, Deus mudou meu jeito de pensar, meu jeito de se vestir, e tantas coisas. Enfim, e agora eu colocar eu trouxe algumas fotos, mas voltando lá na Elim, antes da minha cirurgia, vou falar em 3 minutos. Antes da minha cirurgia, eu orando, falando, Senhor, não sei muito bem como lidar com isso, mas estou nas tuas mãos, entrego diante de ti, creio na vitória para proclamar a tua palavra, enfim. Aí o Senhor me tocou para eu ir lá na Elim. Era um dia de semana e eu bati. E tinha alguém lá, é uma igreja bem pequenininha, onde eu cresci, fui batizada. E o caseiro veio e falou, pois não. Eu falei, eu posso orar aí dentro da igreja? Aí ele, pode. Aí eu ajoelhei. Falei, Senhor, amanhã vou passar por um dos maiores desafios da minha vida. Não sei nem o que os médicos vão fazer, nem eles. Ainda perguntaram para mim o que eu queria. Falei, Senhor, eu entrego diante de ti. Sabe aquela oração, Pai? Quando o pastor Jeffrey me levantou e eu era um bebê? Eu quero que o Senhor cumpra aquela oração daquele homem. Eis-me aqui para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Para ser quem o Senhor quer que eu seja. Não mais os meus sonhos, os meus planos, mas os teus. E quando eu levantei, irmãos, o moço veio e eu falei, amanhã é minha cirurgia e tal. Ele falou, leva esse folheto. Nós estamos na campanha de cura essa semana. Quando eu peguei o folheto, irmãos, eu colei aqui no caderno. Sabe o que está escrito no folheto? Eu sou o Senhor que te sara. Eu peguei o folheto e o nome o nome da campanha é Eu sou o Senhor que te sara. Eu falei, nossa, já estou sarada. Então Deus foi me consolando. E depois disso, irmãos, além disso, Deus falou, olhe para as pessoas. O crente tem que ser a pessoa mais simpática que entra na padaria. O crente tem que ser a pessoa, Érica, mais simpática que entra no mercado. Está todo mundo bravo. Está todo mundo sem paciência. Mas quem tem Jesus é diferente. E ele foi me ensinando isso. E eu fui fazendo amizades. Eu não vou ter tempo de falar mais. Eu fui fazendo amizade com as pessoas. Não amizade está na casa, nada disso. Eu fui conhecendo pessoas e falando de Jesus, pegando o telefone, dando a Bíblia de presente e sentindo a necessidade daquela pessoa que te atende mal, às vezes não fala bom dia. E uma vez uma moça fez isso e me deu assim, falei, nossa, que absurdo, né? A gente pensa. E a vontade era falar, você trabalha com o público e age assim? Mas Jesus falou, não. Fala, Jesus te ama. Eu falei, como é seu nome?
Ela falou, Rita, falei, olha, você é muito importante para Deus. Olhei nos olhos dela e falei, Jesus te ama. E ela começou a chorar. Ela falava, meu marido me deixou, eu tenho 2 crianças pequenas e a fila era enorme. E eu falei, você vai ficar aí até que horas? Eu volto aqui para a gente conversar. Então as pessoas, o mundo está clamando, irmãos, clamando. Abra sua boca, seja curado nessa manhã por Jesus. E declare essa palavra, declare o poder. E depois, muitas oportunidades surgiram. E eu coloco porque eu falo, eu não tinha possibilidade. Mas Deus me levou em diversos lugares. E eu comecei a amar a palavra de Deus, amar, levava, lia, meditava, dormia ouvindo, colocava lá os salmos, né? Cid Moreira, ia ouvindo. E não posso viver sem a palavra de Deus. E é isso que eu te desejo. E depois disso, o Senhor me levou para um congresso em Pernambuco, em 2013. E ali num congresso era Fogo para o Brasil. E dali começaram as minhas viagens que o Senhor me deu. Eu ganhei até euro, irmão. O testemunho é longo. Eu não tinha possibilidade, Deus me levou para tantos lugares. Arthur, pode colocar, por favor, as fotos? E aí eu fui convidada pela Rosane e o Antônio, pude falar lá na Igreja do Paraguai. E assim começou, pode ir passando. Falar de ressurreição. Aí é um testemunho de uma moça que eu conheci na rua e ela se converteu e a Bíblia, ela entrou no casamento, só que isso aí não é uma comunidade cristã evangélica. E aí eu falei, é profético, Lucineide. Essa Bíblia que você fez entrar no seu casamento é porque isso vai estar na sua frente do seu casamento. E eles se converteram, ela e o esposo, para a honra e glória do Senhor. E o Senhor começou a me levar a compartilhar o poder da palavra. E eu louvo a Deus que eu pude, em 2013, ir no casamento da minha irmã. Porque quando eu fiquei doente, ela estava de casamento marcado. E eles até adiaram, porque a minha situação era muito difícil. E em 2013, pode passar, por favor. Aí o quarto de hospital que eu entrei, depois voltei em 2018. E Deus fez outros milagres. Pode passar, por favor. Aqui é no Paraguai, no congresso que eu fui em 2014. E Deus começou a abrir as portas de viagem. Pode passar, por favor. Aí com o Antônio e a Rosana. E ali Deus acendeu o meu coração, que eu tinha que declarar, proclamar. Pode passar, por favor. A palavra de Deus. Louvo a Deus. A Karine, que me levou, me acolheram de uma forma tão grandiosa. E o que falar dessa turminha aí, né? E meu tio João já está na glória. Mas sem esses irmãos aqui, eu não estaria aqui hoje. Bendito seja o nome do Senhor por essa unidade. É a minha família. Aqui, né, minha tia Madalena, o Rodrigo, a Renata, o Rafael, a Priscila, o Heitor, a Luísa, a Larissa. Falei o nome de todos? E são uma bênção na minha vida e continuam sendo. Pode passar, me acompanharam de perto. Esse é o dia que eu saí da cirurgia. Em 2018, eu fiz outra cirurgia. Isso ficou para outro dia, irmãos, que já estourei o tempo, perdão. O tio João, que já está com Cristo, ele foi lá no hospital e esse sorriso é porque ele sempre falou assim, Érica, eu creio na sua vitória. E eu peguei aquilo, irmãos. E ele abriu comigo um versículo que está no meu WhatsApp. Une-te, pois, a Deus e tem paz. Naquele lugar de angústia tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Jó 22, 21. Pode passar. E Deus aqui com os irmãos em 2014, a gente já estava louvando, eu já estava restaurada. E o Senhor, eu comecei a dar aula na escola dominical. Foi uma grande bênção. Meus alunos, eu consegui falar com eles sobre a importância de orar por outros países. Lembro o André, os pais do André fizeram um bolo, ide por todo mundo. Isso estava muito forte. Pode passar. E Deus me levou, aí no Paraguai, Assunção, na outra igreja, né, que os irmãos têm lá, o pastor Antônio. Pode passar, por gentileza. Aqui é na janela do hospital, irmãos. Porque eu aprendi a olhar para o céu. Nesse tempo, meu socorro vem do Senhor. Então eu queria ver o céu, o sol.
a criação do Senhor, eu comecei a amar mais a criação, a natureza que Deus fez, os pássaros, admirar o poder de Deus. E aí minha melhor amiga, ela é missionária na Espanha, ela me convidou para a casa dela, e de lá Deus fez grandes coisas, me levou em vários lugares que eu nunca imaginava conhecer. Pode passar, por favor. Aí também Deus abriu as portas para eu ir em Israel, e eu andei na Bíblia, irmão. Se alguém falar para você, a Bíblia é o livro... Até hoje, todos os lugares que estão aqui, eles existem. Grécia, Atenas, Rhodes, que o apóstolo Paulo fala, Deus me levou em todos esses lugares, só para que eu pudesse. E quando eu conheço algumas pessoas que eu tenho que ir no médico, algumas coisas, eles falam, menosprezando a palavra de Deus. Falam, não, a palavra de Deus está em todos os países, está cravado ali. Eu vi lá na Grécia, em Atenas, em frente àquele famoso, que eu nem lembro o nome, mas eu lembro do aerópago onde o apóstolo Paulo pregou, está lá, tem lá inscrição. Então, Deus fez coisas tremendas na minha vida. Eu que estava 1 ano atrás no hospital, 1 ano e meio, depois Deus começou a abrir portas, eu não tinha as condições financeiras, Deus abriu as portas e praticamente me empurrou, vai, e pode passar por gentileza. Aí quando eu conheci Jerusalém, e todos os lugares que estão na Bíblia, Cafarnaum, Belém, Betânia, todos estão lá. Pode passar, para a honra e glória do Senhor. Esse é o mar que fala o Mar Vermelho, né? Ele é bem azulzinho. E eu trouxe porque eu comecei a amar tanto a Bíblia, que eu creio que o Senhor me deu esse privilégio de passear por lugares que estão escritos aqui. Tá, e até tinha um barco que a gente foi, que tem o fundo de vidro, e a gente viu as grandezas do Senhor ali. Eu admiro a obra do Senhor, nunca tinha visto o fundo do mar. Pode pôr, Arthur, por favor, o vídeo só para eles verem um pedacinho, não tem som, e é bem curtinho. E eu glorificava, falava, pode tirar o som, que é muita gente falando. E eu falava, nossa, como Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso. Gente, aí quando bate o raio de sol e você está lá embaixo no fundo do mar, eu falava, nossa, Deus é muito poderoso. E começava a declarar, e ali a gente pôde louvar. Não há Deus maior. E assim Deus fez tantas coisas, queridos. E eu louvo a Deus pela oportunidade. Obrigada, Arthur. Graça e paz. E até o Rodrigo chegar aqui, também o médico, quando me operou, falou assim, né, em 2018, falou, você teve muita sorte. Eu falei para ele, não é sorte. Se chama Jesus Cristo. E eu trouxe o exame, se alguém quiser ver, porque tudo que eles... vai ficar para uma próxima oportunidade. Os médicos quiseram me estudar, porque eles não tinham relação um câncer de mama com o inicial no ovário. E eles queriam descobrir, eu fiz teste genético. Fui em tantos lugares. Ah, tá. E ele falou assim, o médico falou... aqui no exame, nossa, irmãos, eles fizeram um corte, eu tenho um corte daqui até embaixo, e eles falaram assim, analisaram todas as partes, porque é impossível isso daí apareceu pelo seu histórico, não é metástase, louvado seja Deus, mas como você já teve, pode ser, e eu declarando a palavra, e o exame está assim, tal parte do corpo, tem uns 15, irmãos, uns 15 tecidos. Livre de neoplasia, livre de neoplasia, livre de neoplasia, livre, 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 livre. Porque em Cristo Jesus, Ele nos livra do poder da morte. Glória a Deus. Há esperança para você nessa manhã. Amém. Creia no poder da palavra. Amém. Amém. Irmãos, sobre esta palavra, sobre esse testemunho, eu creio que é algo que talvez possa ter mexido com você, não é? A Érica contou a vida dela. E é interessante que ela não falou alguma coisa que ela ouviu dizer, ela falou dela. E ela usou a palavra. Você percebeu isso?
Amém. Nós estamos aqui como igreja e talvez você não esteja bem, talvez você esteja passando também por alguma situação de enfermidade, doença ou alguém da sua casa. Eu creio que nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Eu queria convidar você aqui para que nós oremos juntos como igreja. Se você está passando por alguma situação de enfermidade, pode ficar em pé, igreja, por favor. E se você está passando por alguma situação de enfermidade, precisando de cura ou alguém da sua casa, vem aqui, nós vamos orar como igreja. Porque nós não podemos perder essa oportunidade de ouvir algo tão tremendo, um testemunho vivo, não é? Sobre cura e deixarmos de orar por você ou em favor de alguém da sua casa. Eu queria chamar os pastores aqui, as pastoras, para impor as mãos sobre essas pessoas. Enquanto nós estivermos colocando as mãos aqui, isso pode vir à frente, por favor, pode vir. Olha, que bênção. Quanta gente pode ser curada hoje. Amém? Venha mais à frente aqui, por favor. Nós vamos orar por você enquanto nós estivermos impondo as mãos. E o Gilmar estará ali ministrando e a Érica também vai estar orando. E nós vamos impor as mãos porque a Bíblia diz isso, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Nós vamos orar por você e creia nesta palavra que foi ministrada aqui hoje. Amém? Creia na palavra de Deus porque a Bíblia diz lá no Provérbios 3:8 que ela é saúde para a tua vida, saúde para os teus ossos. Vamos orar. Oh Jesus, no poder da ressurreição, Tu és o Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida. Precisamos de vida, Senhor, da Tua vida em nós, nos nossos lares. Oh Deus, nas escolas, que tristes estão as escolas, Deus. Não pode mais falar de Deus nas escolas. Oh Deus, é o Senhor que dá a paz, que nada pode dar, nenhuma viagem pode dar paz. Dinheiro nenhum pode dar paz. Os ricos não têm paz. Nada pode trazer a paz que Jesus dá. Senhor, nos dá um coração agradecido. Que quando a gente for convidado para louvar, a gente abra a boca e louve. Que essa hora o hospital está tão cheio, Deus. É uma realidade dura. Oh Deus, não só o hospital. Oh Pai, as doenças emocionais são as piores, oh Pai, que o câncer. Oh Deus, tem pessoas se matando, se jogando, oh Pai, dos prédios, tirando a vida. Oh Deus, oh Jesus, cura as emoções. Está escrito, tudo é possível que crê. Creia em Jesus. Se você falar, eu não consigo crer, peça a Ele ajuda. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Não é o casamento que vai te dar paz, não é o namoro, não é o emprego. Só Jesus. Jesus ser exaltado, ser levantado nesse lugar. E toca cada vida, cada coração, Senhor. Que saiam daqui curados para testemunhar o Teu poder, Jesus. Cada jovem, cada família, Senhor. Oh Pai, socorre, Pai, socorre aquele coração abatido e amargurado. Tu sabes o que é sofrer. Foste rasgado na cruz. Foste espancado. O Senhor foi humilhado, Jesus. O Senhor não precisava disso. O Senhor é o Rei da Glória. Quando eu estava ali com muitas dores, eu lembrava que Ele sofreu a maior dor. Ele sofreu dores, Ele é santo, Ele é perfeito, a gente é tão imperfeito. Nossos pensamentos, nossas vontades erradas. Muda nessa manhã como o Senhor mudou minha vida. Mude cada pessoa aqui, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Está escrito, une-te a Deus. Une-te a Deus, busca o Senhor, busca o Senhor. Que você nunca precise ir para um caminho de dor, para buscar o Senhor de todo o seu coração.
Oh, Jesus, cura as vidas, cura as almas, Senhor. Levanta nesse lugar, Jesus. Levanta, Pai, jovens, ó Pai, levanta pessoas para falar de Ti. O mundo, Senhor, está terrível. Senhor, tem gente se matando na rua, descendo do carro e matando os outros, Pai. Meu Deus, levanta o Teu povo, Jesus. Abre a boca. Servos de Deus, abram a boca. Proclame na farmácia. Proclame nos mercados. Proclame na feira, na rua. Na sua rua, vá nos seus vizinhos. Fale de Jesus. Todos vão morrer um dia. Todos. Quando você olhar para uma pessoa, um dia ela vai. Senhor, isso é certo. Que ela vá com Jesus. Oh Deus, clamamos pelas famílias. Restaura, Senhor, as famílias. Tira de nós a crítica, a murmuração, como Tu abominas. Oh Deus, nós reclamamos demais, Senhor. Tem misericórdia. Mas eu creio no Espírito de ressurreição nessa manhã, que faz tudo novo. Ele te ama, Ele faz tudo novo, em nome de Jesus. Amém. Curados em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Amém.